E vamos para o próximo tema. Convidar o companheiro Leal, delegado da área 37, para a mesa. Bom, cordial boa tarde, né? Todos, companheiros, companheiras, parabenizar aí a organização do evento, né? Mais uma vez aqui em Toledo, pela terceira vez, 2001, 2013 e agora 2025. Muito legal, né, ter essa experiência. Toledo sempre nos recebe, né, de braços abertos, né, o famoso. Nós pegamos o pessoal dessa vez pelo porco no rolete, pegamos pelo estômago, né. Brincadeiras à parte, né, a gente sempre gosta disso, sempre temos fotos, né, guardadas. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós vamos discorrer um pouquinho hoje aí sobre o tema da unidade, né. Vamos fazer uma linha do tempo de tudo aquilo que unidade e como a unidade foi extremamente necessária para o processo de crescimento e de implantação de Alcoólicos Anônimos na humanidade. Fazer uma pergunta para vocês, se alguém sabe aí, quem que era a pessoa mais rica do mundo em 1925? Talvez ninguém saiba, né? Eu também não, porque pouco importa. Aliás, nem os seus descendentes talvez se importe, né? Se essa pessoa lá tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro. Mas se eu perguntar para vocês o que aconteceu em 1935, a grande maioria das pessoas aqui vai saber o que aconteceu. Essa chaga do alcoolismo levou ao seu maior golpe. A existência da maior rede de solidariedade humana do mundo, né? Não é? Como diz a nossa estimada, querida companheira ex-custódia, doutora Jaira. Essa rede de solidariedade que ela não está ligada a nada, a nenhum partido político, nenhuma organização, nenhuma... Como é que esse negócio funciona? Como é que esse negócio funciona há 90 anos? O que foi necessário para que esse negócio chegasse até aqui? E se ao final do que eu falei aqui, do que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês ainda acreditarem, né, que as nossas pequenas contendas e as nossas mazelas de ordem pessoal ainda podem ser relevantes dentro desse processo de recuperação, vou parafrasear, né, o nosso estimado querido Dr. Bob. Se você tem algum tipo de orgulho intelectual que o impede de acreditar, não no que eu vou falar, mas naquilo que ficou escrito, sinto muito por você. Sinto muito por você. A unidade em Alcoólicos Anônimos é a força do nós. Nós. Não existe como viver Alcoólicos Anônimos se não formos em grupo. A recuperação, ela é individual, é de cada um. Mas o tratamento só é possível ser feito através de um grupo. Unidade é a base da sobrevivência em AA. Unidade em Alcoólicos Anônimos é muito mais que convivência. Ah, mas nós convivemos bem aqui, tá legal, bacana, isso também influencia, mas não é o que vai fazer a diferença. Unidade em Alcoólicos Anônimos é um compromisso coletivo. Coletivo. Isso aqui só está existindo porque um grupo de pessoas se reuniu, este grupo de pessoas trabalhou incansavelmente, né? Cadê o Zelário? Saiu. Incansavelmente para que este evento acontecesse. É um esforço coletivo, senão esse evento não aconteceria. Não teríamos condições de estar aqui hoje. Que só se conquista com a prática constante dos princípios espirituais da Irmandade e pelo combate ao egoísmo individual. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar bastante sobre egoísmo, não na minha visão, na visão de Bildad, na visão de pontos históricos dentro da convivência que nós temos dentro de Alcoólicos Anônimos. Deixa eu olhar meus alfarrápios. Aqui passou, vamos lá. A primeira tradição, que é a base, né, da unidade, ela afirma
que Alcoólicos Anônimos estabelece que nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. A recuperação individual depende dessa unidade. Isso é o enunciado, né, da nossa primeira tradição. Ela sintetiza um princípio fundamental. Olhem como isso é pesado. Olha a importância disso. A sobrevivência e a eficácia da Irmandade depende da manutenção da unidade entre os membros, para que cada alcoólico consiga se recuperar de forma sustentável. Sustentável. Nós temos uma pessoa no grupo online que ele diz que a pessoa entra no ar e morre aos 40 e é enterrada aos 80. Não vive a intensidade disso aqui. Esse conjunto de princípios espirituais que também vamos explorar um pouquinho lá para frente. É essencial que o grupo permaneça unido, sem divisões ou conflitos que possam minar a força coletiva. Eu tenho que ter uma disposição contínua de mudar. Como bem disse a nossa estimada companheira Vera aqui anteriormente, é um processo constante. Não existe formação dentro de Alcoólicos Anônimos. Existem momentos diferentes. Eu, quando cheguei lá atrás, era um momento, depois passei por diversas outras fases, hoje vivo uma outra fase completamente diferente, extremamente maravilhosa. Hoje sou pai das minhas filhas que relatam um amor incondicional por mim, sou avô das minhas netas, né, que me encheram o celular de vídeos porque não estão comigo lá na minha casa. Só que nem sempre foi assim. Isso foi feito uma construção. No capítulo A Experiência Espiritual, no livro azul, o psicólogo lá, ele fala muito bem que isso aqui é do tipo variedade educacional. Se desenvolve devagar ao longo de um período de tempo. Porém, algumas coisas são necessárias. Humildade. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, humildade é a virtude de eu reconhecer as minhas próprias limitações. Honestidade. E sempre lembrando que honestidade não é a conta de luz, né? Honestidade de propósito, honestidade de princípios e boa vontade. Saímos ontem, né? Por volta das 9h30 da noite. Não é difícil, né? A gente já está com a grande maioria das pessoas com uma idade avançada, você não dorme direito, mas dá para suportar um dia para estar aqui hoje com vocês. Não tem problema. Aliás, né, a ressalva, né, aos antigos companheiros que a gente viu aqui, mas principalmente para as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez aqui. Poderiam levantar a mão, por gentileza, as pessoas que estão pela primeira vez no Encontro Paranaense de Alcoólicos Anônimos? Meu Deus, que bom que vocês vieram, que bom que vocês vieram. Vamos em frente? A tradição também enfatiza que o interesse coletivo do grupo deve prevalecer sobre os interesses pessoais ou particulares do seu membro. A sobriedade individual está ligada diretamente à saúde do grupo como um todo, pois a unidade garante o ambiente de apoio, acolhimento e continuidade da mensagem de recuperação. Essa história da tradição revela o cuidado na formação dos grupos, onde qualquer comportamento ou ação que pudesse gerar divisões era evitado para preservar a harmonia e o propósito de todos. Unidade não é apenas, de novo, convivência, mas um compromisso firme do grupo em proteger e fortalecer o caminho da recuperação. A referência bibliográfica é o documento sobre a primeira tradição. Bill deixou esse documento pronto, preparado, devido, né, à necessidade desse tema ser tratado. Qual que foram os nossos primeiros desafios lá, né? Em 1935, quando a A surge, manter a coesão e a sobrevivência da Irmandade em rápido crescimento. Nós ganhamos impulso em 1939 com a edição do livro azul e também trazendo sérios desafios para a convivência da organização.
Os grupos enfrentaram dificuldades práticas e espirituais, como divergências de quem poderia participar. Conta a história de que chegou uma pessoa diferente, com características diferentes, né? E levaram o tema para o Bill, e o Bill, depois de ouvir todas as explanações possíveis, nossa, o que vão achar de nós, o que vão dizer, né, sobre nosso grupo, e o Bill desferiu aquela série de frases, né, em relação a esse tema. O que faria o mestre? A partir dali, ficou estabelecido, foi sendo construída a terceira tradição de Alcoólicos Anônimos, que garante a qualquer indivíduo, independente de sua cor, sexo, religião, condição social, condição política e todas o que o valha, de ser membro de Alcoólicos Anônimos. Então, outros problemas que nós começamos a ter foi a administração de recursos. Na época não existia um caixa, não existia uma estrutura de serviços para que a gente pudesse ter, né, o que nós temos hoje aí, os nossos setores, os nossos escritórios, não tinha. Então vocês imaginam, né, como é que você fazia para gerir os recursos que chegavam até a Irmandade. Isso gerava, né, grandes questões, né, porque o que você fazia com o dinheiro? A expansão trouxe também questões sobre como garantir que a AA continuasse fiel aos seus princípios e funcionasse de forma harmônica. Entre 1940 e 1946, surgiram as 12 tradições, os princípios chamados de ouro de Alcoólicos Anônimos, que foram formulados a partir da experiência real, observação, tentativas, erros e acertos. 35, 46, foi um tempo já razoável. Bill W. conta a história de que eles recebiam, inclusive, duras críticas pela construção dos princípios. E da necessidade urgente de manter a unidade da Irmandade. Começou a crescer, nós começamos a crescer, começamos a expandir para outros territórios, e precisávamos ter uniformizar a nossa obra. Essa lição crucial foi sintetizada na primeira tradição. Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar e a recuperação individual depende da unidade de A. Assim, as experiências iniciais mostraram que a unidade é o pilar que sustenta a força e a eficácia do grupo. Sem ela, a ajuda mútua e o programa de recuperação seriam impossibilitados, pois o egoísmo e as divisões pessoais poderiam destruir a Irmandade. Então, em 1950, em Cleveland, Ohio, ali está uma foto que, ao que conseguiu se captar, nós conseguimos aprovar a plataforma pela qual a nossa Irmandade funciona até hoje, que são os nossos princípios, as nossas tradições. A formalização consolidou os princípios fundamentais para a manutenção da unidade, autonomia e continuidade da missão de AA, assegurando a harmonia no grupo e a proteção contra influências externas que pudessem interferir na recuperação dos membros. Só mais um pouquinho. Minhas anotações aqui. Nós enfrentamos, hoje a gente olha para as nossas pequenas contendas de ordem pessoal, elas são quase nada perto daquilo que nós tivemos que enfrentar. Em 1945, Alcoólicos Anônimos enfrentou uma guerra. Desafios para manter a sua unidade, porque as dificuldades eram causadas não só pelo conflito, a separação dos membros, falta de comunicação e uma sociedade completamente turbulenta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a enfrentou diversas adversidades. E o paradoxo disso, que também isso ajudou a fortalecer e expandir a Irmandade. Consta-se de que aqueles alcoólicos que estavam confortavelmente em suas casas tiveram muito mais recaídas, inclusive as secas, do que aqueles que estavam em frente de batalha.
O conflito gerou desafios como racionamento de recursos, dispersão geográfica dos membros e o agravamento do estresse emocional e psicológico, especialmente entre militares e veteranos. No entanto, o AA adaptou-se rapidamente e manteve o trabalho de levar a sua mensagem, garantindo apoio constante aos alcoólicos em meio à guerra. Bill W., que tinha lutado na Primeira Guerra, sabia da importância desse apoio durante a Segunda Guerra. A AA, inclusive, solicitou e recebeu apoio para o uso de combustível que estava extremamente racionado na época, né? Para que ele pudesse continuar a sua missão de alcance a todos os alcoólicos nos Estados Unidos e no Canadá. Tá? Surgiram também nessa época, né, os dois grupos, né, Okinawa e Munique, onde fortaleceu também a nossa rede global. Ou seja, em meio à guerra, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, né, nós ainda não só conseguimos continuar transmitindo a mensagem, fomos a lugares críticos, lugares extremamente difíceis, tivemos que ter autorização para ter utilização de combustível e mesmo assim conseguimos formar naquela época grupos. Hoje, né, algumas guerras pelo mundo, em países que eu não sei como está o desenvolvimento do AA, mas não é o nosso caso aqui no território brasileiro e muito menos na América Latina. Além disso, a guerra expôs o alcoolismo em novos grupos, sobretudo entre combatentes que enfrentaram traumas, estresse pós-traumático e muitas vezes recorriam ao álcool para aliviar as suas dores físicas e mentais. A AA se tornou uma ferramenta importante de recuperação também para esses veteranos que encontraram apoio nos grupos, inclusive criados especialmente para militares, conhecidos também na época e também trazidos até hoje como grupos de propósitos especiais, o que contribuiu para a expansão e a solidificação do movimento pós-guerra. Assim, a Guerra de 45 foi um período difícil, mas também um momento em que o espírito de solidariedade e serviço e apoio mútuo foi testado, fortalecido, ajudando a consolidar a Irmandade como um movimento global de recuperação de alcoolismo. As referências bibliográficas estão no Ay las Fuerzas Armadas, uma newsletter oficial de Alcoólicos Anônimos que relata o impacto da guerra e o crescimento da adaptação da Irmandade, incluindo a criação dos grupos em bases militares e o racionamento de combustível para levar a mensagem pelo país e pelo mundo. O que os companheiros fizeram na época, né, para que essas adversidades fossem vencidas? Foco nos princípios, nos passos, na importância do bem-estar comum. Em ambientes, né, a literatura fala em somos como náufragos, né, e como náufragos não podemos querer toda a água e todo o pão restante. Acho que esse foi o espírito, né? Os membros continuaram a praticar a entrega da vontade, o apoio mútuo e o serviço altruísta, que ajudaram a manter a conexão espiritual, mesmo quando fisicamente separados. A criação e a disseminação de literaturas. Bill W., inclusive, de manhã foi mostrada aquela casa, lá nos Estados Unidos, pelo pessoal do Al-Anon. Naquela casa, nós temos um companheiro do nosso grupo que está morando nos Estados Unidos, está a mesa onde Bill W. se sentou e escreveu boa parte dessa literatura que nós usufruímos hoje. Tá? Essa casa está lá, a visitação, muito legal, eu recebi fotos, um negócio bem bacana. E nessa mesa ele criou e disseminou literaturas, comunicação entre os grupos e regiões, fazendo com que, com ênfase na humildade e no anonimato, princípios que reduziram disputas pessoais e fomentaram a aceitação, favorecendo a harmonia e a cooperação, mesmo em tempos de crise. E a resistência ao individualismo, né? Reconhecendo que a sobrevivência e a recuperação dependiam da unidade, os membros supriram a ausência física com o compromisso espiritual. Assim, apesar dos obstáculos da guerra, a AA preservou sua unidade por meio da prática dos seus princípios espirituais e da confiança na força da continuidade que possibilitou sua sobrevivência e expansão pós-guerra. Ou seja, se nós conseguimos superar uma guerra, conseguimos passar por todas essas adversidades e conseguimos chegar até aqui, o que nós não podemos fazer?
Outro ponto importante, e aqui eu vou dar um capítulo especial, né, foi a pandemia de Covid-19. Alcoólicos Anônimos enfrentou talvez o seu segundo maior desafio para manter a sua unidade devido ao isolamento, restrições de encontros presenciais e aumento das dificuldades pessoais de muitos membros. Particularmente nós, do nosso grupo presencial, perdemos pessoas, mais de uma. Nós ficamos sem funcionar presencialmente durante algum período, mais de um ano, motivado inclusive até pela própria legislação, para evitar conflitos maiores, né? A consciência coletiva do grupo que eu faço parte decidiu atender ao chamado da legislação. E o que isso aconteceu? Né? A migração para reuniões virtuais, a continuidade do serviço altruísta e o reforço dos princípios espirituais. Foi fundamental para superar o medo, a ansiedade e a solidão causados pela pandemia. Flexibilidade e inclusão. Os grupos se tornaram mais abertos a novos membros e estilos de participação, facilitando o acesso para quem tinha dificuldades de locomoção e restrição. No dia 22 de março, salvo engano, do ano de 2020, nós tínhamos agendado um encontro de CTO dentro do Parque Barigui. Nós queríamos fazer um evento CTO, mostrando para aquela grande comunidade que frequenta, e uma semana antes a Saúde Pública entrou em contato conosco, se vocês não vão poder mais realizar esse evento. Lá por volta do dia 15, 16, me foge a memória. No dia 25 de março de 2020, o grupo que eu faço parte, junto com o grupo Portão de Paz e Harmonia, nós decidimos fazer uma reunião online. Essa reunião online, ela passou a funcionar todos os dias da semana, cada dia um grupo coordenando. Inclusive, vejo na plateia algumas pessoas que fizeram parte dessas primeiras reuniões. Por incrível que pareça, pelas coincidências do destino, a pessoa que levou a camiseta de membro mais antigo, hoje aqui, dessa reunião, foi um dos primeiros membros a frequentar as reuniões online, com 48 anos em Alcoólicos Anônimos. E ele começou, junto conosco e com mais alguns companheiros de caminhada do Grupo Portão e do meu grupo base, nós começamos a fazer uma reunião online. Sem muito entender o que estava acontecendo, sem muito saber como que aquilo se daria. De repente nós chegamos à conclusão, gente, acho que esse formato não está muito legal, isso não está dando muito certo, então vamos abrir uma reunião da área, uma reunião online da área. Nós já tínhamos trabalhado bastante desde 2019, não pensando neste público que está aqui hoje, mas desde 2019 nós vínhamos trabalhando na implantação da solução do Google, porque nós entendíamos que Alcoólicos Anônimos precisava expandir a sua comunicação com a sociedade, que nós temos um problema grave de comunicação. E esse problema persiste. Está rolando aí nas redes sociais um trabalho do Dr. Laís, que ele falava da mudança da matriz em 1992. E sabe o que mudou de 1992 até hoje? Muito pouca coisa. E o pouco que mudou, muito se deve por este fato aqui que muita gente ainda não entendeu. Não entendeu que o modelo, a forma de se comunicar com a sociedade é outra. Ontem, lá antes de nós sairmos de Curitiba, a RPC, inclusive de forma mentirosa, vinculou uma matéria de 7 minutos no Jornal do Meio-Dia, falando sobre a novela, sobre a Heleninha, Aí o nosso estimado, querido companheiro Carlos Cristi passou lá um número de picos de 40 contatos por dia nos dias da novela. E eles pegaram e multiplicaram isso pelos 10 celulares que nós temos de distrito, e mais o nosso número de plantão, e disseram que nós recebemos 440 contatos. Mentira! Nós não dissemos isso. Mas eles quiseram mostrar na matéria, olhe a força da televisão. Para nós pouco importa, nós ganhamos 7 minutos de divulgação.
Entrei no online do Atalaia antes de vir para cá ontem, estava cheio de gente, né? Não sei no Inovação, não entrei no Inovação, nosso outro grupo online, mas fatalmente tinha gente, né? O que importa é isso, que a mensagem chegou. Primeiro, que nós não mentimos para eles, né? E segundo, que eles publicam o que eles quiserem. O jornalista vai distorcer tudo. Então, gente, essa realidade, o que teve que acontecer? Uma pandemia para que a gente parasse, observasse e visse: opa, precisamos fazer alguma coisa diferente. E o legal disso tudo é que essas ações demonstraram que a nossa unidade não precisa mais de presença física. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito legal e necessário, né? Mas nós não precisamos mais estar fisicamente interligados para que essa unidade seja estabelecida. Isso é fantástico. Isso é uma nova forma de Alcoólicos Anônimos se comunicar com a sociedade. E por que nós temos que fazer isso e continuar fazendo isso? Primeiro, porque não ferem as nossas tradições. Aquilo que vale para o grupo presencial, vale também para o ambiente online. Na matéria de ontem, tinha um depoimento de um companheiro, totalmente distorcido. Um companheiro que tem o mínimo de consciência do que é Alcoólicos Anônimos e o que nós estamos fazendo aqui, jamais faria isso. Jamais faria isso. Né? Já a mídia, a imprensa, ela pode falar da gente quanto ela quiser. Anônimos são os membros, a Irmandade não o é. E vamos fazer um uso agora, muito bem feito, desta disputa entre a TV aberta e as redes sociais. Uai, querem divulgar? Divulguem. O Grupo RIC de Comunicação, a nível estadual, nos deu 2 meses do Minuto do Bem. Ou seja, a partir desse mês de outubro, até o final do mês de novembro, nós vamos ter em todas as plataformas da RIC, no Paraná inteiro, um minuto chamado Minuto do Bem, onde esse Minuto do Bem vai vincular uma mensagem, vai vincular alguma coisa a respeito de Alcoólicos Anônimos. E nós vamos dizer não para isso? A gente tem que abrir a mente. A sociedade mudou. E mesmo assim, aqui cabe uma ressalva, tá, gente? A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela rejeitou através de conferência de serviços nacional, tá, um determinado modelo online que está por aí. Intergrupos de Alcoólicos Anônimos online não é oficial. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos não aceitou este modelo. Peço encarecidamente a todos que compreendam isso. Não é o modelo que foi aceito pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O que o companheiro deveria de fazer em prol da unidade? Trabalhar melhor isso, junto às áreas. Não. O que o companheiro fez? Pelo que me consta, inclusive, um valoroso companheiro. Um companheiro que já fez parte das estruturas de serviço de Alcoólicos Anônimos. Abre um CNPJ na cidade do Rio de Janeiro, monta uma estrutura paralela de Alcoólicos Anônimos na internet. É óbvio, que isso está sendo tratado a nível judicial, foi delegado o tratamento disso para a área do Rio de Janeiro, que está lá onde o CNPJ foi aberto. Houve, inclusive, até semana passada, salvo engano, uma convenção nacional online, tá? Mas deixo muito claro aqui, isto é quebra de unidade. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos não aceitou, não homologou, não está compatível com aquilo que ela acredita. Tá, mas como é que faz então? Como é que faz? Um grupo presencial, ele tem uma consciência coletiva. Este grupo, através desta consciência coletiva, ele pode funcionar de forma presencial ou de forma online.
Exemplo, Grupo Atalaia de Alcoólicos Anônimos. Ele tem uma consciência coletiva e ele decidiu, através dessa consciência coletiva, que ele tem reuniões presenciais e reuniões online. Funciona. Tá, mas aonde não tem um grupo presencial, como é que faz? Foi deliberado em conferência de serviços gerais que cada área pode ter um grupo online, que 100% online, que não seja vinculado a uma consciência coletiva de um grupo físico, presencial. Quem falou aqui para vocês antes, a madrinha e sua afilhada, são 100% hoje do grupo online. A afilhada dela que agradeceu ao apadrinhamento é um fruto do grupo online. Até muito por conta, respondendo as mulheres aqui presentes, desta maneira sórdida, muitas vezes, que infelizmente, né, as nossas companheiras do sexo feminino são tratadas dentro das nossas salas. No ambiente online, ela tem a segurança de saber que ela não será assediada, ela tem a confiança de saber, né, que as pessoas que ali estão, né, vai ter um grande grupo. Eu entrei no Inovação, acho que segunda-feira, o companheiro entrou no Inovação segunda-feira, tinham 18 pessoas, 9 homens, 9 mulheres. Então nós temos que atentar para essa característica, porque ficou provado de que não dependemos mais da presença física, porque unidade é um conjunto de princípios. E se você, né, acha, né, que é o tradiçãozão lá, né, que não, isso aí não vai jogar, sinto muito, não é para você. Quando nós fizemos, começamos a implantar a plataforma do Google lá em 2019, né, nós sabíamos que a Irmandade não ia aceitar. Não é para quem está hoje, é para quem está por vir. Porque esse que está por vir, ou esses mais jovens que eu olhei aqui, que levantaram as suas mãos aí, quando nós perguntamos se estávamos pela primeira vez no evento, já são quase que nativos na internet. Isso é quase que um movimento natural. A tecnologia passou do movimento dos grandes computadores lá atrás, aonde quem acessava estava só atrás de um terminal, passou pela microinformática, onde cada um tinha seu computadorzinho, seu notebookzinho. Hoje está no movimento da nuvem, né? O que é a nuvem? É tudo que vocês têm no celular, aí está tudo na nuvem. E não adianta fazer a piadinha se chover o que acontece, porque ela já é velha, né? Tudo é nuvem, o WhatsApp é nuvem, tudo é nuvem. E aonde nós estamos entrando agora? Estamos entrando na era da computação quântica, também conhecido como inteligência artificial. E o AA vai estar lá também, já está. Convido aos senhores, né, as senhoras, fazerem um teste. Entre num tal de ChatGPT e faça as perguntas mais escabulosas possíveis sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e veja o que ele vai te responder. Com referências bibliográficas, com conteúdo. Então, gente, nós temos que atentar para isso. O grupo presencial vai continuar, é óbvio. Você não pode tratar o movimento online como sendo um movimento separatista. Ele não é, ele é extremamente agregador. De onde estaria a nossa estimada Aline, lá de Pontal do Paraná, litoral do Paraná, né? Com dificuldades, inclusive, relatadas pela madrinha dela, de convivência num grupo onde ogros frequentam, e é ogro mesmo, eu conheço. Hoje não, tem essa capacidade de poder encontrar várias outras tantas pessoas, não tendo mais a barreira geográfica. Então vamos observar melhor, né? O ser humano, ele tem uma característica de depreciar aquilo que ele não conhece. No A, então, nem se fala, tá? Esse tem se demonstrado o grande movimento que pode vir fazer a diferença na Irmandade de Alcoólicos Anônimos daqui para frente. Tomara que quem viver, veja. Para isso, né, gente, a gente tem que tratar isso aqui. Isso aqui é essencial. Se o César deixar de vir em Alcoólicos Anônimos hoje, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada.
Eu tenho que entender que eu preciso de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos não precisa de mim. Muito pelo contrário, às vezes eu ainda até atrapalho. Aliás, né, todos aqui talvez saibam, quem não sabe, as 12 tradições de Alcoólicos Anônimos foram construídas por Bill Darby para proteger a Irmandade de nós mesmos. Nós mesmos. A gente vê cada coisa por aí. Nós somos uma Irmandade extensamente regulamentada no sentido de que temos um conjunto de métodos e modelos a seguir. Só que a gente não segue. Nós não gostamos do nosso delegado de área? No conceito, vamos botar ele para fora. Uai! Nós temos instrumentos para isso. O delegado não está realizando um bom trabalho, nós acreditamos que nós erramos, põe ele para fora. Ué. Use os instrumentos que nós temos. Use os nossos princípios. Mas não, né? Vamos ficar fritando o Lealzinho aí até final de 2026. Para que isso? Porque você é melhor? Melhor no quê? Um sujo falando do mal lavado? Isso não existe, gente. Vamos parar com isso. Onde é que a gente já viu? Sabe? Quando é que isso vai parar? Tem que renunciar? Eu renuncio, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu estou atrapalhando, me mostra, realmente. Eu sou o primeiro a renunciar. Eu saio, eu deixo, eu paro de atrapalhar. Só me prove, me mostre que eu estou atrapalhando. O ego inflado leva o indivíduo a sentir-se especial. Especial com relação ao meu processo de recuperação, eu me acho especial. Dentro do meu processo de recuperação. Eu me acho. Eu acho que eu sou legal, cara. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela proporciona coisas que nenhum outro lugar do mundo vai proporcionar para vocês. Eu morei durante 5 ou 6 anos que eu tenho lembrança na minha infância numa comunidade, num bairro. A minha passagem naquele bairro foi traumática. O meu pai se matou na minha frente lá naquele bairro. E aquilo ficou uma coisa muito mal resolvida na minha vida. 30 e tantos anos depois, eu entro numa sala de Alcoólicos Anônimos, né? E aí aquela pessoa me interpela. O que está fazendo aí? Está meio durão, tal, né? É a primeira vez. Eu falei, como é que é teu nome, companheiro? Eu sou anônimo. É grosso, ogro, né? Destemperado, né? Aí ele falou, daí eu falei, porra, mas o cara falou o nome dele. Eu falei, mas eu conheço esse cara. Sei da onde. Fui puxando na minha memória, lá com os meus 6, 7, talvez no máximo 8 anos, uma senhora vizinha que eu morava nesse lugar triste da minha vida, pediu que eu plantasse a grama num quadradinho da casa dela. E eu fui lá e plantei. E ela cuidava de mim depois desses traumas todos torturantes do nosso passado, né? E o cara que estava coordenando essa reunião, de uma memória triste, sórdida, uma memória que realmente, um trecho muito difícil da minha vida, que eu achava que eu jamais iria conseguir tratar. Está aqui. Cadê o Gilberto? Está ali, ó. Esse chapeuzinho aqui, ó. Era a mãe dele que eu plantei a grama. Era a mãe dele. Uma pessoa que bebeu com meu pai. Uma pessoa que conheceu meu pai. Uma pessoa que me viu criança. Eu não preciso nem contar para vocês o que aconteceu depois disso. Abusos de todas as ordens. Instituição de tratamento para menor infrator. Vocês não têm noção. E quando eu estava com 30 anos de idade, depois de ter passado por mais de 10 hospícios e internado numa instituição que abrigava morador de rua, qual a mão que foi lá me buscar? A mão de Alcoólicos Anônimos. E eu vou querer ter razão. Eu vou achar que a minha opinião, ou que os meus caprichos,
ou que aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino é o melhor para a obra. Acorda! É óbvio que não. Então eu posso até me considerar especial em relação à minha recuperação. Ela é minha. Mas de Alcoólicos Anônimos não. De Alcoólicos Anônimos não. Eu não tenho a mínima intenção de me sentir especial. E se um dia eu fiz, publicamente, para quem quer que seja aqui, que eu possa ter demonstrado isso, me perdoe. Eu não estava bem. A raiz da destruição do indivíduo e da irmandade. Se a gente não acertar essas broncas, a gente não vai conseguir superar. A cada ano nós temos uma eleição, ou para escritório, para setor ou para área. Meu Deus, tudo isso de novo. Tudo isso de novo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que é um processo de servir em Alcoólicos Anônimos? Eu fui lá, me resgataram lá na casa de albergamento de indigente e de morador de rua. Eu vim para lá, eu consegui me restituir com a minha família. Eu tive uma filha dentro do processo de recuperação. Demos o nome para ela de Vitória, porque não poderia ser um outro nome. Pelas coincidências do destino, 14 anos depois, ela nasce de parto normal no mesmo dia que minha filha mais velha tinha nascido, dia 24 de junho. E alguns anos depois, esta filha mais velha nos agracia no dia 2 de agosto com um casal de netas gêmeas. Eu que não tinha, a minha roupa do corpo mais eu não tinha. Porque o galo de briga que eu entrei dentro da instituição, ele ficou num armário e a roupa apodreceu. Você volta para Alcoólicos Anônimos, consegue restituir sua vida. Hoje eu sou um membro respeitado da comunidade onde eu vivo. Eu perdi o direito de tropicar na rua, porque senão as pessoas vão dizer: olha lá, pô, você acha que o cara bebeu? Todas as pessoas da minha comunidade, não porque eu ando com uma placa no pescoço dizendo que eu pertenço a, mas é natural que elas acabam sabendo. Não posso mais xingar ninguém na rua. Tem uma desgraça agora na Antônio Escursinho, atual do Túlio, lá, quem é da região sabe, de um açougue lá, que o pessoal sai tudo atravessado, me dá vontade de mandar aqueles caras para aquele lugar, porque o sinaleiro abre e fecha e você não consegue andar, porque querem fazer um contorno, mas eu não posso fazer isso, mano. Porque as pessoas sabem que eu pertenço ao Alcoólicos Anônimos. E aí eu consegui atingir os objetivos de vida. Consegui uma casa própria. Consegui uma carreira. Ganhei alguma coisa perto daquilo que eu tinha. Se eu pegar um envelope, escrevesse um envelope há 30 anos atrás, e dissesse como que eu quero estar em 2025, eu não colocaria nem metade daquilo que eu atingi, porque eu não tinha essa esperança, essa expectativa, e consegui atingir, com a ajuda e com a força de vocês. Aí eu vou atrapalhar? Eu vou querer ter razão? Não. Eu vou servir, eu vou devolver um pouco, no grupo, aonde as pessoas vivem, na comunidade. Aonde o grupo tem que estar? Na comunidade. É lá que as coisas precisam acontecer. É lá que nós precisamos ter esse entendimento. Essas ideias são encontradas em várias fontes da literatura oficial de AA, incluindo as palestras de Bill e publicações da Irmandade. O egoísmo no alcoólico. O Bill via como uma barreira fundamental para a recuperação. Eu tinha até algumas anotações aqui que eu tinha feito. Vamos ver se faz sentido. Eu já falei. O alcoolismo frequentemente se manifesta em um ego inflado ou em um sentimento de inferioridade, ou seja, os extremos. E o que a proporciona para nós? Esse equilíbrio. Ou eu estou lá muito no chão, ou acho que estou nas nuvens. E não é nem uma coisa nem outra.
Ele ressaltava que o orgulho e a soberba são armadilhas que alimentam o ciclo do alcoolismo. Então, muitas vezes, eu só posso acreditar que todas essas distorções que nós vivemos, infelizmente, né, muitas vezes dentro dos nossos grupos, no nosso cotidiano, possa ser isso. O egoísmo em A. Bill enfatizava que o egoísmo não é apenas um problema individual, mas uma ameaça à irmandade. Talvez os mais novos não, mas os mais antigos aqui devem saber ou conhecer a existência de um grupo que fechou. Por que esse grupo fechou? Vamos fazer uma análise bem apurada desse quesito. Por que um grupo fecha? Será que se eu tenho um problema, né, não seria muito melhor, ou se eu estou agindo de forma equivocada, a pessoa permanecer no grupo e me dar a oportunidade de me ajudar, me convencendo do que eu estou errado? Não. Geramos divisões. Por isso o anonimato também foi criado, para proteger a identidade dos membros, mas para manter o ego sob controle, evitando iconização ou busca de fama dentro do grupo. É muito claro dentro dos nossos princípios de Alcoólicos Anônimos, temos literatura farta para isso, farta. Me desculpe quem faz isso, se faz isso por falta de informação. Nós não nos expomos em redes sociais e qualquer tipo de mídia. Isso é ego. Eu estava no grupo, Zelário, eu estava no grupo eu fiz parte da organização do evento pela área 37, eu saí, porque aquela imagem que estava lá, do jeito que estava, está totalmente errada, Felício. Não sei nem se ele está aí. Estava errada. E ainda mais, indo além, um desrespeito desgraçado com a nossa co-irmã, com a irmandade que caminha junto conosco, que são os grupos familiares da Al-Anon, que são exatamente idênticos os princípios deles para os nossos. Nós não só fazemos uma baderna desgraçada com o nome da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ainda botamos os outros que não tem absolutamente nada a ver com o rolo. Pô, gente, é óbvio que aquilo está errado. Tem até uma companheira, acho que de Rio Grande do Sul também, bateu bastante nessa tecla. É óbvio, pô, é só ler, plenamente compreensível. Não fazemos isso. O AA, rede social é uma mídia, e como mídia nós não expomos a nossa imagem pessoal em redes sociais. Ponto. Abro debate e discussão com quem quer que seja, e não adianta tentar provar o contrário, porque todos que tentaram se equivocaram. É uma mídia. Existe uma ressalva para grupos protegidos por senha. O que é um grupo protegido por senha? Então nós mesmos estamos errando francamente dentro do ar. Nós mesmos muitas vezes somos os primeiros vetores da quebra da unidade, através do meu próprio comportamento. A irmandade não é anônima, o membro é, e assim deve se manter, porque foi assim que nós chegamos até aqui, só para pasme, né? Para quem não gostou, eu sei que as pessoas não gostaram. Antes, a não ser que você tenha mais de 90 anos, antes de você chegar, o AA já estava aqui, e você vai embora e o AA vai continuar. O Bill resumiu: o anonimato evita que os nossos egos tolos, corram como animais selvagens, atrás de fama, dinheiro, às custas de Alcoólicos Anônimos. Se um dia alguém pensou em fazer alguma coisa relacionada a isso, existe uma lei de retorno. Hoje mesmo aqui, fizemos uma recordação de uma lei de retorno que está acontecendo, né? De situações que foram mais ou menos pautadas nisso que está escrito. A gente não está aqui para isso. Não é essa a nossa finalidade. O combate ao egoísmo é um processo contínuo, tanto na recuperação pessoal quanto na vida diária. Bill W. dizia que o egoísmo é como um inimigo poderoso,
mas invencível mediante o compromisso espiritual, a humildade e o serviço genuíno. Esses pontos todos que foram levantados, eles foram construídos através de reflexões diretas e correspondências de Bildad, como evidenciado nas suas cartas, li várias, artigos e discursos do cofundador. Ele enxergava que o egoísmo como uma das maiores ameaças internas ao processo de recuperação, mas também como um desafio que pode ser superado pela prática dos princípios do programa. O texto foi tirado da carta de Bildad sobre anonimato e ego, e como ele trabalhou esse tema. Ele também afirmou que a verdadeira pedra de toque para o crescimento espiritual é o sacrifício. O sacrifício em Alcoólicos Anônimos não é eu ajoelhar no milho, não é eu me chicotear nas costas. O sacrifício em Alcoólicos Anônimos é a obediência aos princípios espirituais de AA. 12 passos são sugestões, são sugeridos. Você os pratica ou não, mediante a sua necessidade ou a sua conveniência. 12 tradições são não tem negociação com as nossas tradições. Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta. Não existe tradição com número tal, não existe meia tradição, não existe flexibilização. Às vezes eu ouço um monte de tolices. Não, nós estamos ajudando tantas pessoas. Não está. Não está, você está atrapalhando a obra. Se você não está dentro de um contexto, de um conjunto espiritual de propósitos, você está atrapalhando a... Ou a não precisa disso e não precisa de você. Não precisa. Aliás, andaria muito melhor se a gente não atrapalhasse. Puxa, você vê o respeito, a consideração, a admiração que a sociedade tem por nós. Nossa, nós fizemos aí, cerca de 15 dias atrás, um seminário para profissionais, né? Só coisa de louco, fazendo no meio do Parque Ubarigui, uma quinta-feira à tarde. Falei, nós estamos loucos, né? Mas vamos fazer. Vamos fazer, tudo doido, tudo louco, né? Um sabugão lá, uns faltando trabalho, outros não sei o quê, outros enrolando os empregadores, uma desonestidade desgraçada, né? Mas chegou lá 150, 160 pessoas, distribuímos lá para os alunos quase 100 certificados, 100 e poucos certificados. Você sabe quantas pessoas um profissional desse vai atender ao longo de uma vida? Digamos que ela atenda 2.000 pessoas por ano, ela vai trabalhar 30 anos, 25 anos, e essa pessoa vai ter a informação exata por um profissional qualificado chamado Dr. Luiz Renato Carazai, por um outro profissional qualificadíssimo chamado Dr. Fernando Cielski, por um rapaz de 28 anos, secretário-geral dos grupos familiares Alanum, que deixou todo mundo de queixo caído. Todo mundo, as pessoas que estavam lá falam isso, replicam isso. E o que nós fazíamos quando nós fazíamos esses eventos? O evento acabava, nós íamos embora. Erramos, gravamos mal, não tínhamos isso aqui. Na próxima nós vamos ter isso aqui, porque nós vamos eternizar esses momentos. Esses momentos vão para as nossas mídias sociais, porque esses podem ir. São as pessoas falando em nome de AA, não é um membro de AA lá falando. Erramos porque filmamos o mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia é membro de AA e não podemos expor ele. Vamos ter que fazer uma série de edições, mas a gente vai aprender. Nós vamos aprender, na próxima nós vamos aprender. Sacrifício, gente. Sacrifício de ter obediência aos princípios espirituais de Alcoólicos Anônimos. Se assim o fizermos, teremos a certeza da salvaguarda de que a AA estará aqui para as minhas netas, se elas precisarem. Quem sabe elas possam vir a precisar. Elas podem ter, e com certeza têm a predisposição para o desenvolvimento do alcoolismo. Pensemos nisso.
Qual que é o meu papel nesse contexto? O que eu tenho feito no sentido de contribuir para que a obra de Alcoólicos Anônimos avance, cresça? Vamos viver momentos interessantes pela frente. Eu acredito que o momento pós-pandemia foi digerido, perdemos muita gente boa, perdemos grandes amigos, perdemos grandes pessoas. Hoje eu vejo, por essas mãos levantadas que aqui estiveram hoje, né, se demonstrando como sendo a primeira vez num evento de Alcoólicos Anônimos, de que a esperança saiu daqui com a esperança renovada. Vejo o movimento de mulheres, né, Vera, chegando, de pessoas chegando no ambiente online, vendo que não é aquele bicho todo, e indo pegar ficha sábado que vem lá no meu grupo base. Que legal, Aline! Ingresso! Eu quero ingressar. Como é que faz aí? No online não tem, né, a fichinha, e daí como é que eu faço? Aí vai lá, vai no presencial, lá você vai pegar a tua fichinha. Ele está dizendo que o meu tempo está acabando. Sacanagem. Gente, você, quando é convidado para falar aqui, né, eu estudei, eu escrevi um monte de coisa, eu montei a apresentação, né, mas no fundo, o que vale, né, é a linguagem do coração. Eu tentei refletir para vocês aqui a visão e a dificuldade que Alcoólicos Anônimos teve ao longo da sua existência. Nós hoje temos essa obra pronta. Essa obra está pronta para nós. Isso é um legado que nós recebemos. Legado é algo que você recebeu sem ter feito absolutamente nada para que ele acontecesse. Ele nos foi passado gratuitamente. Tivemos a graça de receber essa mensagem. Tivemos vestígios de humildade, de permanecer, de ficar, de entender. Puxa, isso aqui faz sentido. Eu encontrei a minha turma, eu achava que eu era um ET. Chego numa sala de ar, encontro um monte de ET, igual a mim. Uma vontade de beber desgraçado. O cara, 30 e tantos anos atrás, o cara senta numa cabeceira de mesa do Grupo Bom Jesus, no centro de Curitiba. Eu sou alcoólico, sou dependente químico, sou indígena, sou homossexual e sou HIV soro positivo, nos tempos em que Cazuza e Renato Russo estavam, sabe? Mas haja o que houver, aconteça o que acontecer, só por hoje eu não vou beber. Eu falei, pô, mas se ele não vai beber, então eu não vou também. É? Sensacional isso aqui, gente. Isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui não é para sofrer. Isso aqui é para ser feliz. Isso aqui é para tratar esses fantasmas torturantes do passado, para ter essas pílulas, né, de alívio espiritual, para encontrar uma pessoa lá do meu passado. Eu não tinha sequer um vestígio daquela vida que eu vivi naquele lugar. Eu voltei lá e me resolvi com esse negócio. Isso aí não faz mais parte da minha vida. Aonde eu ia ter conseguido isso? Aonde eu ia ter... E exemplos como esse que eu citei, meu nome, meu querido amigo Gilberto, né? Eu nunca me esqueço, a mãe dele, não sei se ela é carioca, Catarina, não lembro. Ela falava, Todd, filhinha, toma um Todd. Então, tá aí o marmanjão hoje, aí o filho dela aí. Só aqui, cara, você vai ver. A essência do serviço em AA é a participação ativa e voluntária de cada membro disposto a ajudar. Se você não estiver disposto a ajudar, não atrapalhe. Você tem esse direito, não é obrigado a nada. Mas se você estiver disposto a ajudar, venha com a gente. Vá dentro dos princípios. A tua vida será transformada. Eu era um indivíduo que eu era capítulo 5 do livro azul. Eu estava longe do alcance da ajuda humana. O médico, o pastor, o psiquiatra, o psicólogo, eles não podiam fazer mais nada por mim, devido à condição que eu me encontrava. Vocês fizeram. Eu tinha me desconectado do ser humano. Eu não acreditava mais na convivência para com o ser humano.
Vocês restabeleceram essa convivência. E se isso foi possível, no meu caso, é possível no caso de qualquer um. Fiquemos com esta lembrança de que na Irmandade de A, unidade não é apenas um princípio, é uma força invisível, você não vê, mas você sente, que transforma as nossas vidas, sustenta a recuperação e garante que nenhum de nós mais vai caminhar sozinho nessa jornada. Muito obrigado. Obrigado, companheiro César.